Lista de relacionados do Vasco. Saiba quem foi e quem não foi para o Sul. Vamos trazer também informações de 5 desfalques por problemas médicos. Tem jogador que inclusive está causando mal-estar. Eu, Andrei, por causa da dor no joelho, a tendinite. Vou trazer também informações sobre reforços. Vamos falar de Zuculini, vamos falar também do Lanzini e do Campuzano. Jogadores que têm seus nomes ligados ao Vasco aí nos últimos dias. E óbvio, vou trazer a expectativa, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Internacional. Isso e muito mais a partir de agora. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar junto com a gente. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, o Vasco encerrou a preparação para o jogo contra a equipe do Inter nesta sexta-feira, aqui no CT Moacir Barbosa, né? Aqui no Rio de Janeiro, na verdade. O Vasco viaja neste momento, né? Para Porto Alegre, onde será o jogo do Vasco. O Vasco treina amanhã. Só que é o seguinte, vou deixar um recado aqui para a galera. Embarque e desembarque da delegação do Vasco no aeroporto Salgado Filho será realizado diretamente na pista, viu? É uma ação que tem sido feita corriqueiramente aonde o Vasco vai, só para trazer essa informação. Sobre relacionados, prováveis relacionados. Olha, o Vasco vai ter algumas mudanças para esse jogo. Primeiro, por questões clínicas, outras porque o Barbieri gostou. Primeiro, eu vou trazer para vocês porque 5 jogadores ficaram de fora da partida por questões clínicas, os desfalques do Vasco. Vou colocar na tela aí o que é que o Vasco explicou sobre cada um deles para você ficar ligado. Primeiro, Andrei. Inclusive eu vou falar de Andrei nesse vídeo. Andrei se apresentou com dores no joelho e está fora da partida diante do Internacional. Curioso que Andrei estava treinando normalmente. Como trouxe Marcos Vasconcelos, causou um mal-estar essa situação do Andrei. Orelhano também não viaja com a delegação devido a um trauma no calcanhar esquerdo. Esse jogador ele tomou uma entrada no calcanhar no jogo contra o Flamengo, já sentia dores de lá e acabou com esse trauma, tendo um pequeno edema, não estava conseguindo nem sequer calçar a chuteira e por isso o jogador está fora da partida. Paulo Henrique e Carabarral não estarão à disposição para a partida por motivos clínicos que não foram explicados pelo Vasco. Egnaldo sentiu dores na coxa esquerda e não viaja. Essas são as explicações do Vasco para esses jogadores. Paulo Vitor também não foi relacionado para o jogo. Vou trazer aqui agora a lista de relacionados para vocês. Vai ficar aqui no canto, para colocar para você ver. Alex Teixeira, Passo, Eric Marcos, Figueiredo. Eric Marcos, inclusive, está brigando por vaga no time titular, viu? Galaça, que foi convocado hoje para a seleção paraguaia. Raus, Ivan, Jair, Léo Jardim, Lucas Piton, Lincoln, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Ryan, Robson, Rodrigo, Juan Cruz, Zé Gabriel e Zé Vitor. Esses são os relacionados para o jogo contra a equipe do Internacional. E a provável escalação, Léo? Vou dizer uma coisa a vocês. O Barbieri testou diversas formas de jogar durante essa semana, hein? Em todas elas, Matheus Carvalho estava ao lado do Jair. Então, partindo desse pressuposto, ele deve ser titular. A provável, que foi mais testada, foi a seguinte. Léo Jardim, Puma Capasso, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes. Aí tem a dúvida. Vai Alex Teixeira? Vai Eric Marcos? Vai Figueiredo? Vai Ryan? Essa é a grande dúvida. Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Inter em Porto Alegre. Jogo importante
para o Gigante da Colina, para as pretensões do Gigante. Mas como eu falei com vocês, há uma situação que está deixando todo mundo chateado. Está deixando a galera de cabelo em pé, vamos dizer assim. Por quê? É a situação do Andrei. Eu já tinha falado aqui com vocês que eu duvidava que Andrei voltasse a esse time do Vasco, que Andrei fizesse mais partidas e tudo mais, mas ele voltou. Só que, curiosamente, primeiro foi noticiado pelo Pedrosa um problema no tornozelo. Depois o jogador alegou que estava com dores no joelho. Só que o jogador fez treinamentos, inclusive a gente trouxe imagens aqui para vocês. Se eu conseguir colocar aqui na tela para que a gente possa estar vendo, eu não consigo, né? Não tenho essa imagem ainda, mas ele treinou normalmente, só que sentiu dores, falou que estava sentindo dores e acabou sendo colocado fora da relação. A gente sabe que tem uma dívida, a gente sabe que o representante do jogador já sinalizou com uma ação na justiça e o Andrei não causou boa impressão com essa atitude. Óbvio que dor não se mede, óbvio que ninguém pode falar que, olha, ele não tá sentindo dor, tá dando migué. Não podemos falar isso, a gente não sabe o que está acontecendo com o jogador. Mas internamente, inclusive Marcos Vasconcelos competentemente trouxe essa informação. Isso não pegou bem, isso não foi bem digerido e causou aí algumas situações aí dentro do Vasco. O que eu acho? Eu esperava que ele não fosse jogar, não tem clima, cara. O cara colocou o clube na justiça, ele vai jogar pelo clube? E eu digo uma coisa, se eu sou o Vasco, segunda-feira ele não joga mais aqui. Tem pra onde correr, cara. Só tem mais 2 jogos mesmo, tá na cara que ele não quer jogar. O próprio representante do jogador não faz questão que o jogador jogue no Vasco, isso tem demonstrado. Foi aquela. Deixa de lado esse jogador. Infelizmente, siga a carreira dele e o Vasco siga o seu caminho. Vou terminar aqui falando sobre alguns nomes que foram especulados no Vasco. O nome de Lanzini apareceu hoje, mas é um nome que quem tá no grupo do WhatsApp, a gente falou alguns dias, né? Que era um nome que tinha um lobby dentro do Vasco. Qual a situação? A gente inclusive falou em uma live aqui dele, Rafael soltou o nome dele, quando a gente teve a live com o Henrique, do Scout Vasco. E é um nome, mas hoje não tem uma negociação. O Vasco sabe que o jogador tem uma preferência na América do Sul pelo River, que é o seu time de coração, mas nesse momento não tem nenhuma negociação com o River. O Vasco teria que se adiantar. Um jogador que encerrou o contrato agora há pouco com a sua equipe e que poderia vir aí sem custos para o Vasco. Seria um camisa 10, eu acho que seria uma boa aquisição para o Vasco. Mas vamos ver se o Vasco vai conseguir pelo menos adiantar essa negociação aí e conseguir alguma coisa com o Lanzini. Sobre Zuculini, meu amigo Marco Jacobson. Meu irmão, o cara trouxe a informação na mão. O Zuculini tá se tratando de uma lesão e nesse momento ele ainda não está apto para jogar. O pai do jogador inclusive falou que hoje ele está focado em se recuperar da lesão. Outra informação é sobre Campuzano. E qual é a situação deste jogador? O Boca vai utilizá-lo. Inclusive, ele completou os procedimentos para a dupla cidadania. E a partir de 1 de julho, ele será incorporado ao Boca e não ocupará a cota extracomunitária. Ou seja, ele vai ser utilizado pelo Almiro. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!